Em Brasília, capital de todos os brasileiros, a nossa hora em torno de 16 horas e 30 minutos deste domingo, dia 28 de janeiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento Conferindo o Gabarito. Hoje, conferindo o gabarito de questões que tratam de Big Techs. Antes de seguir adiante, permita-me dizer a você que este evento hoje é ao vivo no gravado. O professor não está em Brasília, eu estou em Santa Catarina, em Florianópolis, mas não poderia ir para Florianópolis e deixar vocês com as mãos abanando. O nosso encontro tradicional de domingo, às 16 horas e 30 minutos, está acontecendo ao vivo no gravado. No gravado porque a aula está gravada, mas eu estou ao vivo aí no chat acompanhando você. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você necessite, não tenha dúvida, não tenha constrangimento algum. Pode postar aí que eu estou pronto para responder. Antes de seguir adiante, eu quero lembrar algumas informações. Nós tivemos o primeiro simulado da Caixa Econômica para o cargo de técnico bancário. Ele foi aplicado no dia 10 de dezembro de 2023. Ele está disponível nesse endereço que aparece aí na sua tela. bit.ly/gran, underline, 1, ozinho, né? E a abreviação de primeiro, underline, caixa. Tem um outro simulado também, esse focado no concurso do Banco do Nordeste do Brasil, cujo edital ele foi publicado agora na sexta-feira, né, dia 26 de janeiro, e esse simulado ele foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024. E aí você pode pegar, ele está disponível também lá em bit.ly/gran, underline, 1 e a letrinha O, underline, BNB, underline, Gabi, Gabi de gabarito, tá? Lembrar para você também do nosso site de questões, o Gran Questões, onde você tem lá mais de 2.400.000 questões, mais de 72 provas e mais de 2 simulados inéditos. E se você quer passar em concurso para a instituição financeira pública, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que fazer parte desse nosso grupo de estudos, Carreiras Bancárias, no Facebook, Grupo de Estudos do Gran Concursos. O endereço abreviado está aí, bit.ly/Gran Bancárias. Tranquilo? E aí nós chegamos ao nosso assunto. Nós vamos fazer questões sobre Big Techs. E aí temos que colocar em destaque, como eu sempre gosto de fazer, algumas informações, um resumo no slide a respeito do assunto que nós vamos tratar. Lembrando que esse assunto ele vem aparecendo desde 2021. Foi a primeira vez que apareceu a atualidade no mercado financeiro e ele apareceu lá no concurso do Banco do Brasil em 2021 no conteúdo programático. Mas a gente não teve ainda nenhuma questão de prova tratando desse assunto. E aí nós vamos fazer duas questões que foram utilizadas, aplicadas em simulados que foram oferecidos pelo Gran Concursos. Tranquilo? Qual é a característica de Big Tech? Então vamos guardar de pronto. São as gigantes da tecnologia. Outra informação, são as grandes empresas que exercem domínio no mercado de tecnologia e inovação. Funcionam por meio da coleta e processamento de dados e do desenvolvimento de bens e serviços inovadores que atendem às demandas da sociedade e de outros agentes econômicos. As principais Big Techs são a Alphabet, que é proprietária do Google, a Apple, a Amazon, Microsoft, a Meta, que é a proprietária hoje do Facebook, e a Netflix. Tranquilo? Então, são essas as informações. E aí eu tenho duas questões que nós vamos fazer e que foram utilizadas em simulados aplicados pelo Gran Concursos. A primeira questão foi uma questão que foi aplicada no concurso do Banrisul no dia 15 de janeiro de 2023. E essa questão está disponível, né? Você quando vai no site de questões, no Gran Questões, você tem questões de concursos e também tem a possibilidade de pedir questões inéditas. E essa vai aparecer como sendo uma questão inédita. Vamos à questão que diz assim. São exemplos de Big Techs. Então vamos lá.
Netflix, Amazon e Magalu, tá? Essa questão ela foi elaborada pela professora Amanda Aires, tá? A Netflix é um exemplo de Big Techs? Com certeza. A Amazon também, mas a Magalu ainda não é exemplo de Big Tech não, tá? Ela realmente é um marketplace, ela oferece uma plataforma onde vários outros lojistas que não só a Magalu pode oferecer os seus produtos, mas ela não é considerada ainda uma Big Tech. Vamos adiante. AliExpress, será que é considerada uma Big Tech? Não. A Netflix, sim, e o Google também, tá? Aí eu pulei a letra C, você já deve saber por quê, não é isso? Então vamos lá. Aqui eu tenho Meta. Meta realmente é Big Tech. Shein. Shein faz muito sucesso, né? Com as meninas, eu vejo também aqui com minha esposa, fica impressionada com os vários produtos, com preço muito favorável. Mas a Shein já é considerada, pode ser considerada uma Big Tech? Não. Então vamos adiante, a Microsoft é. A Shein não aproveitamos na letra C, eu vou riscar. A AliExpress não aproveitei na letra B, eu vou riscar. A Apple poderia ser aproveitada sim. Então a resposta correta é a letra C, Netflix, Amazon e o Google, tá? Então essa realmente é a resposta correta. Cursos completos com o professor Cid Roberto em bit.ly prof, _Cid, Roberto. Tranquilo? A próxima questão que nós vamos fazer, ela foi utilizada, vamos adiante, ela foi utilizada pelo GRAN Concursos no simulado que foi aplicado aos candidatos do concurso do Banco do Brasil. E esse simulado foi aplicado no dia 8 de agosto de 2021. Essa questão foi elaborada por mim e ela trata de Big Techs. Então vamos à questão que diz assim, vamos lá. Estrelas durante a pandemia, Big Techs americanas divulgam balanços do quarto trimestre. O que os números dizem sobre elas? Grupo da FAANG conseguiu superar as projeções no quarto trimestre, mas futuro ainda é incerto e não garante que o rally das ações pode se manter forte. Ou seja, a subida. O fim de 2020 marcou um movimento de rotação no mercado financeiro, com investidores passando a optar por ações de valor em vez dos papéis de crescimento, casos das gigantes de tecnologia. Porém, a temporada de resultados do quarto trimestre mostrou que essas empresas ainda têm muito potencial para entregar. No último dia 3 de fevereiro, as últimas integrantes do grupo chamado FAANG, ou então FAAMG, divulgaram seus números no fim do ano e mostraram que todas elas conseguiram entregar ótimos balanços acima das expectativas. Eu capturei essa informação no site do Infomoney e eu tive esse acesso no dia 30 de julho de 2021. A gente precisaria desse preâmbulo para responder a questão? Não. É um tipo de questão que às vezes aparece em prova, na prática, onde o examinador oferece um preâmbulo gigantesco para a gente que não serve para coisa alguma, a não ser fazer com que a gente perca tempo resolvendo a questão. Para resolver a questão, eu só precisava disso aqui, ó. Entende-se como Big Techs. Será que eu entendo como Big Tech as empresas que se dedicam a oferecer aos usuários mecanismo de pesquisa na internet? Olha só, a gente tem que tomar cuidado. O Google oferece, ou a Google oferece um mecanismo de pesquisa na internet, sim. Mas isso é o que caracteriza a Big Tech? Não. Então não dá para aproveitar a alternativa de letra A. Vamos ver a letra B. Entende-se como Big Tech as empresas que oferecem mecanismo para compras no mercado de comércio eletrônico do mundo, mediante o uso de plataforma de computação em nuvem? Caramba, a Amazon faz isso. A Amazon é uma Big Tech, mas isso que aparece na letra B é o que caracteriza uma Big Tech? São empresas que oferecem mecanismos de compras no mercado de comércio eletrônico do mundo mediante o uso de plataformas de computação em nuvem? De jeito algum. Vamos ver o que diz a alternativa de letra C. Entende-se como Big Tech as empresas que se dedicam a oferecer
redes sociais aos usuários. Caramba, a Meta, né, a Facebook, ela é considerada uma rede social realmente de muito sucesso no mundo inteiro? Sim. É uma Big Tech? Sim. O Facebook é, sim, uma Big Tech. Mas é isso que caracteriza uma Big Tech? Não. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos ver o que diz a letra D. Entende-se com Big Techs as grandes empresas que combinam a prestação de serviços financeiros com processos baseados inteiramente em tecnologia, ou seja, as chamadas fintechs. É isso que eu entendo como sendo Big Tech? De jeito algum. Então, só nos resta como correta a alternativa de letra E. Vamos conferir. Entende-se como Big Techs as grandes empresas de tecnologia que dominaram o mercado nos últimos anos, de forma que cada uma delas... Foi bem rápido aí que entrou, né? O anúncio dos meus cursos, né? De forma que cada uma delas... Vamos lá. Com sua especialidade, possui dominância a nível global. Então, a resposta correta é a alternativa de letra E, sem dúvida alguma. Nós estamos fazendo, o nosso objetivo é conferir questões, conferir o gabarito de questões sobre Big Techs. Mas, como eu falei, não há questões ainda aplicadas em prova tratando desse assunto. Então, nós fizemos duas questões, as duas que eu encontrei em dois simulados, que foram aplicados pelo Gran Concursos. Uma questão foi eu que elaborei, a outra foi a professora Amanda Aires. Então, eu vou aproveitar esse nosso tempo e vou oferecer um bônus, tá? Esse nosso evento já é gratuito, o bônus se caracteriza por ser alguma coisa gratuita. Então, é algo gratuito dentro de um evento que já é gratuito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas questões desse simulado que foi aplicado no dia 10 de dezembro de 2023. Então, crédito rural, assunto que está no conteúdo programático do nosso concurso para o Banco do Nordeste do Brasil, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, ela também é de um simulado. Esse simulado, conforme eu falei, o simulado diz assim a questão. Foi para a Caixa Econômica Federal, né? A Caixa oferta, por meio do Plano Safra 2023/2024, 35 bilhões de reais em suas principais linhas de crédito rural para agricultores, familiares, pequenos e médios produtores, além de agroindústrias e cooperativas. Para a agricultura familiar, está disponível 1 bilhão e 300 milhões de reais para auxiliar no desenvolvimento dessa modalidade de produção agrícola, proporcionando crédito mais barato e maior rentabilidade para a colheita. E aí eu capturei essa informação nesse site aí, sna.agr.br. Tranquilo? E aí esse preâmbulo ele não tem relevância para nós, né, para resolver a questão. Para resolver a questão eu só preciso disso aqui, ó. É correto afirmar que o crédito rural, destinado ao financiamento de recursos, visando cobrir as despesas normais do ciclo produtivo, da compra de insumos à fase da colheita, atende à finalidade do crédito D. Então, gente, ficou bem claro para nós qual é a destinação desse crédito rural. Financiamento de recursos que vai cobrir as despesas normais de um ciclo produtivo, de uma safra. Ou seja, dinheiro para comprar semente defensiva agrícola, comprar adubo, desde a parte inicial da compra dos insumos, semente defensiva agrícola, até a colheita. Que finalidade de crédito é essa? Será que é de investimento? Não. Aqui é para uma única safra. O crédito rural de investimento é para melhoria, para investir, para melhorar a propriedade rural. Então não dá para ser a letra A. Tá? E o crédito de investimento vai fazer uma melhoria que vai ser utilizada em várias safras. Nesse caso aqui é um único ciclo produtivo. Pulei a letra B, você já sabe por quê. Será então que é crédito de comercialização? Olha só, o que é crédito de comercialização? O produtor rural produziu e aí ele colheu, ensacou, só que para poder vender, para poder comercializar, ele precisa transportar tudo aquilo que ele produziu até o centro de produção, ao Ceasa. Isso custa dinheiro. Se ele não tiver, o crédito rural, com esse fim, com esse objetivo, comercialização, vai atender. Mas despesas normais de ciclo produtivo, não. E o crédito de industrialização?
Gente, existe a possibilidade de crédito rural para industrialização? Sim, desde que o processo de beneficiamento de industrialização ocorra na propriedade rural do produtor, então na cooperativa de crédito. Tá? Eu não tenho crédito rural para industrialização para grandes indústrias, por exemplo, um fabricante de leite de óleo de soja. Eu não vou ter crédito rural para esse tipo de empreendimento. Mas o produtor rural que faz o beneficiamento, por exemplo, ele planta goiaba e vai fazer a geleia, está industrializando. Ele pode contar sim com esse tipo de crédito rural. Mas aí nós temos a finalidade é cobrir despesas normais do ciclo produtivo? Não. Existe crédito rural de exportação? Não, esse não existe. Então, gente, para cobrir as despesas normais dos ciclos produtivos, da compra de insumos, a fase da colheita, ele atende à finalidade de custeio. É quanto custa para produzir uma safra. E os cursos completos com o professor Cid Roberto, eles estão disponíveis nesse endereço, bit.ly/prof. Cid Roberto. A resposta correta, alternativa de letra B, custeio, conforme o Manual do Crédito Rural, MCR 3.2.2. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, fazendo aquela paradinha que eu tenho que fazer para poder depois ser feito o recorte e ser colocado lá no Gran Questões, né? Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, coloque aí que eu estou acompanhando aí ao vivo. Eu já falei, a nossa aula hoje é ao vivo no gravado, né? A aula está gravada, mas eu estou acompanhando você aí no nosso chat. Ele é disponível, disposto a atender qualquer dúvida que possa aparecer. Tranquilo? A próxima questão que a gente vai fazer é essa questão aqui de número, essa questão que foi utilizada também no simulado que é aplicado pelo GRAN no dia 10 de dezembro de 2023. Então vamos lá. Essa questão ela foi utilizada pelo GRAN Concursos no simulado aplicado aos interessados no concurso da Caixa Econômica Federal. Ele foi aplicado no dia 10 de dezembro de 2023. E a questão trata de SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro. Vamos à questão que diz assim: o Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários, chamados coletivamente de entidades operadoras de infraestruturas do mercado financeiro, IMF. Além das IMF, os arranjos e as instituições de pagamento também integram o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Eu capturei essa informação lá no site do Banco Central, bcb.gov.br, né? E capturei isso no dia 14 de novembro de 2023. Então vamos adiante. As IMF... O que são as IMF? Então, a gente tem aqui, ó, informação anterior. IMF são as infraestruturas do mercado financeiro. Então, voltando lá. As IMF, estruturas do mercado financeiro, né? Infraestruturas do mercado financeiro operadas pelo Banco Central para a transferência de fundos e para viabilizar as transações com PIX são, respectivamente, eu pulei a letra A, você já deve saber por quê. O Sistema de Transferência de Reservas, STR, ele de fato ele é operado pelo Banco Central do Brasil, sim, mas a Central Depositária de Renda Variável B3, depositária RVB3, ela é operada pela própria B3, B3 Brasil Bolsa e Balcão. E aí não deu para aproveitar a B, vamos ver o que diz a letra C. Será que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia ele é operado pelo Banco Central? Sim, mas o Sistema de Registro de Ativos Financeiros, Unidade de Financiamento, Sistema UFIM, ele não é operado pelo Banco Central e sim pela B3. Vamos lá.
Letra D, a centralizadora de compensação de cheques, a COMP, ela é operada pelo Banco Central? Não, ela é operada pelo Banco do Brasil. E o Sistema Especial de Liquidação e Custódia? Sim. Letra E, a C3, registradora C3 e o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Essa C3, registradora C3, é operada pelo Banco Central? Não, ela é operada pela CIP-SA. Mas o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic, é operado sim pelo Banco Central do Brasil. E aí nós chegamos à resposta correta. As infraestruturas de mercado financeiro operadas pelo Banco Central do Brasil para a transferência de fundos e para viabilizar as transações com PIX são, respectivamente, o Sistema de Transferência de Reservas, STR, e o Sistema de Pagamentos Instantâneos, SPI. E os cursos completos comigo, o professor Cid Roberto, estão disponíveis em bit.ly/prof_cid_roberto. Resposta correta, alternativa de letra A, Sistema de Transferência de Reservas, STR, e o Sistema de Pagamentos Instantâneos, o SPI, onde acontecem as operações com PIX, pagamentos instantâneos. A gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente. Como é que vocês estão acompanhando, né? A gente acabou diversificando, aproveitando esse tempo aí para poder fazer essas questões também. E a próxima questão que nós vamos fazer, também questão de simulado. Vamos ver aqui. Agora vai ser o primeiro simulado do Banco do Nordeste do Brasil. Ele foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024. O que aconteceu aqui que ele não rodou direitinho? Ah, não sei o que era. Então vamos ver aqui, ó, é também um bônus. E aí nós temos, eu não sei se são 4 ou 5 questões. Agora eu fiquei em dúvida. Mas a gente vai fazer todas elas que aparecerem aí, tranquilo? E a primeira questão que a gente vai fazer, ela trata do Open Finance. Então vamos lá. Essa questão ela foi utilizada pelo Gran Concursos num simulado aplicado aos interessados no concurso do Banco do Nordeste do Brasil. Ele foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024. Interessado no concurso do Banco do Nordeste do Brasil, cujo edital foi publicado na sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Vamos à questão que diz assim: o Open Finance é uma evolução do Open Banking, onde o compartilhamento de dados não se restringe apenas aos dados bancários, mas sim aos dados do cliente no ecossistema, sistema financeiro aberto. Então, bacana. Ou seja, a ampliação da gama de dados a serem compartilhados com as instituições autorizadas pelas normas do Banco Central. Existem várias vantagens e benefícios em participar do Open Finance, tais como incentivar um ambiente mais competitivo no sistema financeiro, oferecer oportunidades personalizadas e trazer mais possibilidades de bons negócios aos clientes, tá? Então você vê que o preâmbulo está dizendo que o Open Finance é uma evolução do Open Banking. O conteúdo programático desse edital do concurso do Banco do Nordeste do Brasil, que foi publicado na sexta-feira, dia 26 de janeiro, ele não fala em Open Finance, ele fala ainda em Open Banking, mas o Open Banking deixou de existir. O Open Finance é uma evolução do Open Banking. Não tem mais Open Banking. O que nós temos hoje é o Open Finance. Mas vamos adiante, né? A possibilidade dos clientes e instituições financeiras de compartilharem determinadas informações de sua vida financeira via Open Finance, o sistema financeiro aberto, só podem ocorrer mediante autorização do cliente, ou seja, do dono dos dados, tá? Em geral, as respostas, questões envolvendo o Open Finance, elas vão aparecer na alternativa a palavra compartilhamento. Nesse caso, eu que fiz a questão, eu coloquei a palavra compartilhamento no preâmbulo. Ele vai falar do quê? Ele vai falar da autorização. Quer dizer, eu vou falar, eu faço a seguinte indagação.
Autorização ou consentimento de compartilhamento. Será que ele tem prazo máximo de 12 meses, conforme norma do Conselho Monetário Nacional? Tomar muito cuidado, porque já teve sim esse prazo máximo de 12 meses. Não tem mais esse prazo, não. Então, será que tem prazo máximo de 12 meses, conforme norma do Banco Central do Brasil? Não. Antes, nós tínhamos uma norma, sim, que era do Conselho Monetário Nacional, junto com o Banco Central do Brasil, dando esse prazo máximo de 12 meses. Não tem mais esse prazo máximo. Então não deu para aproveitar nem A nem B. Vamos ver o que diz a letra C. Será que o consentimento de compartilhamento é de caráter definitivo, sem prazo de validade, que deixam de prevalecer somente quando o cliente manifesta sua decisão de postergar a autorização? Então, olha só, ficou bem confuso. É de caráter definitivo, sem prazo de validade, que deixa de prevalecer somente quando o cliente manifesta sua decisão de postergar. Postergar é de ir adiante, né? de deixar um pouco mais para frente a autorização. Não dá para aproveitar a alternativa de letra C. Não deu para aproveitar nem A, nem B, nem C. Vamos ver o que diz a letra D, que diz assim, ó, possui caráter irrevogável. Caramba, caráter irrevogável. Será que eu posso concordar com isso? De jeito algum. Não deu para aproveitar nem A, nem B, nem C, nem D, e chegamos à resposta correta. O consentimento de compartilhamento tem que estipular prazo de validade compatível com as finalidades determinadas a que se referir, não havendo prazo máximo definido pelo Conselho Monetário Nacional ou Banco Central do Brasil. E aí, lembrando que nós temos os cursos completos com o professor Cid Roberto comigo em bit.ly/prof_Cid_Roberto, tá? E essa norma está prevista no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3 da Resolução Conjunta, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, número 1, de 12 de agosto de 2020. Lembrando que, inicialmente, essa resolução, no seu artigo 10, previa que o prazo máximo da autorização era de 12 meses. O cliente, se ele não dissesse o prazo, já ficava caracterizado que no máximo 12 meses. Agora não. Tem que estipular prazo de validade compatível com as finalidades determinadas a que se referir, não havendo prazo máximo definido, mas prazo máximo de 12 meses, definido pelo Conselho Monetário Nacional ou Banco Central do Brasil. Resposta correta, alternativa de letra E, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente. Então nós fizemos aí, lembrando mais uma vez aí o Instagram do professor, né? Eu lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, onde eu estou, eu vou fazer um videozinho de manhã, né? Lembrando a vocês do nosso encontro aí pelo Instagram e vou divulgar, tá legal? E aí a próxima questão é uma questão que vai tratar de Pix. Então é uma questão que trata de atualidade do mercado financeiro, esse assunto, atualidade do mercado financeiro, ele está disponível lá no nosso... Ele faz parte do conteúdo programático, sim, desse edital Banco do Nordeste do Brasil, publicado no dia 26 de janeiro de 2024. Então, vamos lá. Essa questão ela foi utilizada pelo Gran Concursos no simulado aplicado aos interessados no concurso do Banco do Nordeste do Brasil. Ele foi aplicado no domingo, dia 14 de janeiro de 2024. É uma questão que trata do Pix, do pagamento instantâneo. Então vamos à questão que diz assim. Faz um Pix. O Pix já está disponível amplamente para todas as pessoas e empresas que possuem uma conta corrente, conta poupança ou uma conta de pagamento pré-paga. Em uma das mais de 800 instituições aprovadas pelo Banco Central para ofertarem essa ótima novidade. Gente, que é uma ótima novidade, com certeza, né? Caiu no gosto do brasileiro, sem dúvida alguma. Facilita bastante a vida da gente. O Pix, pagamento instantâneo, a gente pode fazer a transferência qualquer dia da semana,
em qualquer hora e o dinheiro entra na conta do destinatário, do favorecido, em até 10 segundos após a operação ela ser aprovada, ela ser realizada, ela ser concretizada. Muito bem, vamos adiante. Isso quer dizer que todos os brasileiros já podem fazer e receber um Pix. Para fazer um Pix, é só acessar o app ou o Internet Banking da sua instituição. Para facilitar o recebimento, cadastre sua chave Pix. Eu retirei essa informação lá do site do Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. A consulta que eu fiz no dia 26 de dezembro de 2023. Vamos adiante. Na definição do Banco Central, as chaves Pix são apelidos utilizados para identificar a conta do cliente. Em outras palavras, elas são um código que representa a conta do cliente no Pix. Cabe ao cliente definir a chave Pix de sua preferência, podendo ser. Antes da gente ver as alternativas, gente, a chave Pix é de fato um apelido, tá? Será que é obrigatório ter chave Pix para eu poder receber algum dinheiro transferido para minha conta por meio do Pix? Não. O ideal é que se tenha a chave Pix. É um apelido, facilita tudo. Mas se eu não tiver a chave Pix e alguém quiser fazer a transferência para mim de recursos por meio do Pix, ele poderá fazer. Só que sem a chave Pix, ele vai ter que informar o número do banco, ele vai ter que informar o número da agência, vai ter que informar o número da minha conta, vai ter que informar o meu CPF, o nome todo completo. Já com a chave Pix, com esse apelido, quando ele coloca lá a chave Pix como destinatário, ele não vai precisar saber qual é o banco destinatário, o número de conta, não precisa saber de detalhe algum. E aí a questão pergunta para nós, cabe ao cliente definir a chave Pix de sua preferência, podendo ser, será que pode ser o sobrenome do cliente como chave Pix? De jeito algum. Será que pode ser o endereçamento residencial do cliente? De jeito algum. Será que pode ser o CEP, o código de endereçamento postal do cliente? De jeito algum. O número do PASEP ou do PIS do cliente? De jeito algum. Então, professor, né, eu fiz a questão, inventei um monte de coisa aí para a gente, né, de fato, tentar enganar aquele que não estudou, que não conhece o assunto. Mas quem estudou, com certeza, vai marcar como correta a alternativa de letra C. O e-mail do cliente pode aparecer também como endereço eletrônico do cliente. Resposta correta, a letra C. E lembrando que é possível registrar 5 tipos de chaves Pix, CPF, CNPJ e e-mail. E lembrando que eu tenho cursos completos comigo em bit.ly/prof_cid_roberto, né? Então, voltando lá, o que prevê a norma? No artigo 45, parágrafo único da Resolução Banco Central número 1 de 12 de agosto de 2020, é possível registrar 5 tipos de chaves e pode ser um tipo, o CPF, o outro CNPJ, né? O CPF para pessoa física, pessoa natural, o CNPJ para pessoa jurídica, o e-mail, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, o número do telefone celular, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, e ainda pode gerar uma chave aleatória. Resposta correta, alternativa de letra C, sem dúvida alguma, o e-mail do cliente. E a gente se vê na próxima questão. E aí, como é que estão indo aí? Nós temos mais uma questão para fazer. Vamos ver qual é o assunto aí, né? Atualidade do mercado financeiro. Funções da moeda. Meu povo amado, meu povo querido, eu tenho convicção. Não vou dizer que é convicção absoluta não, porque se é convicção é porque ela é absoluta, né? Eu não vou cometer esse pleonasmo não. Eu tenho convicção de que uma questão tratando de funções da moeda vai cair na nossa prova do Banco do Nordeste do Brasil. Detalhe é o seguinte, o assunto é muito fácil, mas a banca examinadora ela tenta complicar a gente com algumas abordagens meio esquisitas, sabe? Como diz lá o ministro
Flávio Dino, quando ele respondeu de uma forma, né, meio estranha lá numa inquisição que ele estava sofrendo, ele falou, não, se me faz pergunta esquisita, eu também respondo de forma esquisita. Então a gente vai observar que as questões de prova envolvendo esse assunto, funções da moeda, elas são questões esquisitas sim. E a gente vai encontrar a resposta correta com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão que diz assim, deixa eu ir lá. Essa questão, ela foi utilizada pelo Gran Concursos no simulado aplicado aos interessados no concurso do BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Esse simulado ele foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024 e a questão ela trata de funções da moeda. Vamos à questão que diz assim: o dinheiro é comumente reconhecido como um meio de troca aceito no pagamento de bens, no pagamento de serviços e no pagamento de dívidas. Além disso, a moeda serve para mensurar. Mensurar serve para medir o valor relativo de algum tipo de riqueza ou serviço possui, que algum tipo de riqueza ou serviço possui. O preço de cada mercadoria ele é atribuído por meio de um número específico de moedas ou cédulas que demarcam a quantidade a ser paga por esse bem. Quando a moeda serve para mensurar o valor relativo de algum tipo de riqueza, o serviço ela está exercendo, quando ela serve para mensurar o valor relativo de algum tipo de riqueza ou serviço, ela está exercendo sua função de. Olha, eu tirei isso desse site brasilescola.ol.com.br. Gente, mensurar é medir, medir o valor relativo de algum tipo de riqueza ou serviço. E aí, será que ela está exercendo qual função? Será que é função de instrumento de troca? A moeda tem essa função de instrumento de troca? Sim, ela funciona como instrumento de troca, porque eu entrego o dinheiro e recebo, de repente, a mercadoria. Então, quando a gente fala que ela funciona como instrumento de troca, quer dizer que ela funciona como um meio de pagamento. Nesse exemplo aqui, quando vai mensurar o valor de algum tipo de riqueza ou serviço, o valor de um bem, é instrumento de troca? Não. Então, será que é meio de troca? Instrumento de troca, meio de troca é a mesma coisa. Eu não aproveitei instrumento de troca, não vai ser meio de troca. Será que ela está exercendo sua função de reserva de valor? Reserva de valor é quanto eu reservo, é quando eu guardo o dinheiro para gastar ele no futuro. Mas não é quando eu está medindo o valor relativo de algum tipo de bem, de riqueza ou serviço, não é a função de reserva de valor de jeito algum. Será que é a função de papel fundamental nas transações econômicas? Caramba, o dinheiro tem um papel fundamental nas transações econômicas, transações na economia, compra e venda de bens e serviços, sim. Mas isso é considerado uma função da moeda? Não. São 3 as funções da moeda, né? 2 já apareceram aqui, instrumento de troca e meio de troca, mesma coisa. A outra, reserva de valor. Está faltando só agora, que é a resposta correta. Está exercendo sua função de unidade de conta, função de dar preço às mercadorias. Cursos completos com o professor Cid Roberto, comigo, em bit.ly/prof_Cid_Roberto, aqui na plataforma do Gran Concursos. A resposta correta é a alternativa de letra A, unidade de conta, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, então as questões eram sobre Big Techs, mas a gente teve que fazer algumas questões a mais aí, porque não tinha, né, questões bastante suficientes. Então nós vamos fazer mais uma questão elaborada por mim, tratando de Internet Banking. O que é Internet Banking, gente? É uma coisa muito simples, acessar a conta corrente fazendo uso da internet, né? É pegar o computador, eu tenho um computador aqui, né? E fazer o acesso da minha conta fazendo uso da internet. Ah, professor, mas eu posso acessar a minha conta também fazendo uso da internet por meio do meu smartphone, do meu telefone celular? Posso, só que se eu estiver fazendo uso do aplicativo móvel, não importa se é pela internet para acessar a conta corrente ou se é o aplicativo do banco, isso é considerado sempre mobile banking. Mobile, móvel, né? Mobile banking sempre. Tranquilo?
Então vamos à questão que trata de Internet Bank. Então vamos lá. Essa questão ela foi utilizada pelo GRAN Concursos no simulado que foi aplicado aos interessados no concurso do Banco do Nordeste do Brasil. E esse simulado foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024. E a questão ela trata de Internet Banking. Vamos à questão que diz assim: banco internetico, do inglês Internet Banking, e-banking, banco online, online banking, às vezes também banco virtual, banco eletrônico ou banco doméstico. São termos utilizados para caracterizar transações, pagamentos e outras operações financeiras e de dados pela internet, por meio de uma página segura de banco. Isto é bastante útil, especialmente para utilizar os serviços do banco fora do horário de atendimento ou de qualquer lugar onde haja acesso à internet. Preâmbulo bacaninha até aqui, né? Na maioria dos casos, o navegador, como o Internet Explorer ou Mozilla Firefox, são utilizados e qualquer conexão à internet é suficiente. Não é necessário nenhum software ou hardware adicional. Então, eu capturei isso na nossa Wikipedia. Vamos adiante. A ponte entre os procedimentos apresentados nas alternativas abaixo, aquele que caracteriza que um cliente de um banco está utilizando a Internet Banking. E aí vamos ver o que tem na letra A. Autorizar o compartilhamento de seus dados bancários no Open Finance. Autorizar o compartilhamento dos seus dados bancários no Open Finance. Posso fazer isso pela internet? Posso. Mas isso caracteriza Internet Bank? Só esse procedimento caracteriza? Não. Então não dá para aproveitar a letra A de jeito algum. Vamos ver a letra B. Vincular sua conta a uma chave Pix. Caramba, o simples fato de vincular a conta uma chave Pix, isso caracteriza Internet Banking? De jeito algum. Então vamos ver o que diz a alternativa de letra C. Fazer transações por meio do Mobile Banking. Ou é Internet Banking ou é Mobile Banking. Mesmo que eu pegue o meu mobile phone e faça transação, mas em vez de usar o aplicativo do banco, eu vou lá usando o navegador, o Chrome ou qualquer outro, e acesso a minha conta bancária, fazendo uso do meu telefone celular, do meu mobile phone. Se eu estiver fazendo uso do mobile phone, não importa se é aplicativo ou se é o site do banco. Isso é considerado mobile phone. Então, fazer transações financeiras por meio do mobile banking, né? Isso é considerado, falei mobile phone, mas isso é considerado mobile banking, tá? Isso aqui está errado, não é internet banking. Então, vamos ver o que diz a alternativa de letra E. Pulei a letra D, você já sabe o porquê. Diz assim, ó, utilizar os aplicativos oferecidos pelas fintechs de crédito. As fintechs de crédito, a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, elas oferecem aplicativos? Sim, elas só podem operar oferecendo plataforma digital. Isso caracteriza Internet Banking? Não. Então, olha só, o que caracteriza que um cliente de um banco está utilizando a Internet Banking é isso aqui, ó, acessar a sua conta bancária por meio do Home Banking ou o Office Banking. Resposta correta, alternativa de letra D. Lembrando que os cursos completos meus, né, professor Cid Roberto, na plataforma do GRAN, estão disponíveis em bit.ly/prof_Cid_Roberto. Então, acessar sua conta bancária por meio do Home Banking ou Office Banking caracteriza, sim, Internet Banking. Lembrando que o Home Banking está ligado à pessoa física e o Office Banking está ligado à pessoa jurídica. Resposta correta, alternativa de letra D, acessar a sua conta bancária por meio do Home Banking ou Office Banking, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem. Big Tech, nós vamos fazer uma questão sobre Fintech. Tá? Essa é a questão sobre Fintech. É a última questão.
para a gente fazer, né? Como é que nós estamos de tempo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Estamos num tempo bom para a gente terminar, né? Então vamos terminar no horário certinho, para não ficar extrapolando, tudo beleza, tá? Então essa questão, ela é uma questão que vai tratar de fintechs. Fintechs têm características bem específicas, elas podem ser formalizadas, pode ser constituída, tem que ser constituída obrigatoriamente como sociedade anônima, e existe uma exigência de um capital mínimo que deve ser integralizado. E a questão vai exatamente perguntar que capital mínimo é esse. Tranquilo? Então vamos lá, vamos à questão. Essa questão foi utilizada pelo GRAN Concursos no simulado que foi aplicado aos interessados no concurso do Banco do Nordeste do Brasil. Esse simulado ele foi aplicado no dia 14 de janeiro de 2024. Vamos à questão que diz assim: fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam sempre por meio de plataformas online, plataformas digitais, e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. Podem ser autorizadas a funcionar no país 2 tipos de fintechs de crédito para intermediação entre credores e devedores, por meio de negociações realizadas em meio eletrônico, em plataforma digital. Quais são os 2 tipos? A Sociedade de Crédito Direto, SCD, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, SEP, cujas operações constarão no Sistema de Informações de Crédito, SCR. Pessoal, um preâmbulo extenso, é interessante, no simulado a gente está estudando, ele tem um efeito pedagógico, né, de apresentar algumas informações. Mas para responder a questão, eu só precisava disso aqui, ó. Uma característica comum da sociedade de crédito direto, da sociedade de empréstimo entre pessoas, é que elas devem ser constituídas obrigatoriamente como sociedades anônimas. Perfeito esse preâmbulo. E devem observar permanentemente o limite mínimo de capital social integralizado e de patrimônio líquido de... E aí eu tenho aí as 5 alternativas. Será que é 500 mil? Será que é 1 milhão? Será que é 10 milhões? Será que são 100 milhões? Será que são 150 milhões? Vamos guardar. O limite mínimo não é 500 mil, não é 10 milhões, não são 100 milhões, não são 150 milhões. O limite é exatamente mínimo, tem que ter no mínimo 1 milhão de reais. E aí, isso está previsto no artigo 6º e 14 da Resolução do Conselho Monetário Nacional, de número 5.050. E os cursos completos aqui na plataforma do Gran Cursos comigo, em bit.ly/prof_Cid_Roberto. A resposta correta é a alternativa de letra B, sem dúvida alguma. Devem observar permanentemente o limite mínimo de capital social integralizado e de patrimônio líquido de 1 milhão de reais, como consta na alternativa de letra B. Letra B é a correta, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. E aí nós chegamos ao final, meu povo amado, né, desse nosso encontro, onde nós fizemos 2 questões a respeito de Big Techs. Foi o nosso assunto de hoje. Eu continuo ainda aí no chat junto com você. Se tem alguma dúvida, algum esclarecimento, eu estou aí pronto para atender. Quero agradecer a presença de todos que me acompanharam nesse evento ao vivo gravado, né? O professor gravou a aula antecipadamente, mas estou ao vivo aí com você no nosso chat. Um grande abraço e na semana que vem, já em fevereiro, nós vamos fazer questões só da Fundação Sesgran Rio, da Banca Examinadora Sesgran Rio, que tem a ver com o conteúdo programático do nosso edital do Banco do Nordeste do Brasil. Um grande abraço de toda a equipe de profissionais do Gran Concursos. Naturalmente, um abraço muito, muito especial desse professor apaixonado por você, meu aluno, apaixonado por você, minha aluna. A gente se vê, então, no próximo domingo. Até lá, uma boa semana.